O quinto tema é a guerra contra a humanidade. Thanateros. Meia espécie quer morrer, meia espécie busca viver. Então, a humanidade está travando uma guerra intestina. Eu criei esse nome horrível, Thanateros, que é a mistura de Thanatos com Eros. Porque assim como o norte e o sul não existe, nem passado nem futuro, o que existe é o terceiro, por exemplo, norte e sul, antes, depois, verdade e mentira, noite e dia, o que existe é sempre o terceiro. Então não existe Thanatos, que é o princípio da morte, nem Eros, que é o princípio da vida. O que existe é uma onda, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, Thanateros, esse nome horroroso. E essa meia espécie, naturalmente, é metade da espécie humana trabalha para Thanatos, e metade da espécie humana trabalha para Eros. Enquanto o lado da sobrevivência vencer, um infinitésimozinho garante que a gente vá para frente. E quando a mensagem dos destruidores vencesse, nós caminharíamos para trás, para a morte. Pense num trem com os vagões. A locomotiva é o lado que conduz para frente. E os vagões podem não parecer, mas eles conduzem para trás, eles mobilizam o trem. O trem é duplo, ele é locomotiva e vagões. A locomotiva carrega o trem para frente, os vagões carregam o trem para trás. Enquanto a locomotiva tiver um pouquinho de força a mais do que os vagões, o conjunto se move, o trem se move. Quando a locomotiva não tiver mais força, ela para também e começa a destruição. Então há um instante em que Eros vence e há um instante em que Thanatos vence. No presente momento, a humanidade está numa situação de acúmulo destrutivo. Ela produziu uma frente de ondas mais eficaz do que as necessidades daqueles que são dominantes, por exemplo, os 20% que aprisionam toda a humanidade, os 20% que aprisionam os 80%, aqueles 20% de ricos, 1,4 bilhão do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, uma parte do Brasil, todos esses que predam e extraem sangue, suor e lágrimas dos outros 80%, esses 80% produziram uma tecnociência mais eficaz do que a necessidade deles, não mais eficaz do que a necessidade de 100%, mas mais eficaz do que a necessidade de 20%. E é uma feminilização da coletividade, um assentamento, uma paralisação sobre a forma do superconsumo, do consumismo. Todo o ismo sendo superafirmação, hiperafirmação, desenho de doença, esse consumismo é mais do que consumo. Consumo é enxuto, consumismo é excesso. Então, na medida em que há excesso, a humanidade está regredindo. Existe essa feminilização, o domínio das mulheres, que começa a espalhar todo tipo de permissão e até o ponto da permissividade. O liberal se torna liberalismo. É uma super oferta de facilidades. Então a humanidade está ameaçada de morrer. E eu chamei esse troço, é preciso lembrar sempre que é onda, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Num momento, Eros é absolutamente vencedor, e Thanatos é absolutamente vencedor. Porque existe a alternância do poder. Então, Thanatos vence, Eros vence, Thanatos vence. Então, por quê? Por causa disso, Thanateros.
é uma entidade só como Jano, o deus Bifácio. Vamos ver a palavra janeiro, né? Primeiro mês do ano. Então Jano é o deus Bifácio, é Thanatos Eros, é morte e vida. Não existe morte e vida severina. Morte e vida é uma palavra só. Então, Thanatos e Eros, existe metade da humanidade está em guerra com a outra metade. É um poder avassalador, porque essa metade que luta contra a outra metade não está concentrada num lugar. Ela não está, por exemplo, só em tal país detestável. Ela está na Europa, está na África, está na Ásia, nas Américas, está em toda parte. A humanidade que guerreia a outra humanidade está dentro de cada ser humano. Aquele é Thanatos, aquele é Eros, fulano, fulano, vou apontar. Eles sabem disso. Em todos os continentes, de norte a sul, leste a oeste, em cada ser humano, Thanatos e Eros está o tempo todo. A morte e a vida está dentro de cada um. Então, metade da nossa espécie quer morrer e metade da nossa espécie quer viver. Enquanto a locomotiva tiver força, vai para frente. Quando não tiver mais força, acabou a humanidade.